Na última segunda-feira, 4 de maio de 2026, o governo brasileiro assinou uma medida provisória que pode mudar a situação financeira de dezenas de milhões de famílias. O nome do programa é o Desenrola 2.0. E esse vídeo existe por um motivo simples. Quando um programa desse sai, os noticiários cobrem o anúncio. E eu quero cobrir o que vem depois do anúncio. O que esse programa significa de verdade para o seu bolso e o que ele revela sobre o Brasil e o que você deve ou não deve fazer com essa informação. Porque quando o governo anuncia um programa desse tipo, a maioria das pessoas ouve somente duas coisas: desconto ou dívida. E aí ignora porque acha que não é com ela ou corre para renegociar sem entender nada do que está assinando. Nesse caso, nenhuma das opções é boa. Então, fica comigo até o final. Eu sou Lenilson Gabriel e esse é o canal da Profix. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você se identificar com o conteúdo, deixe seu like e também considere se inscrever. Toda quarta-feira trazemos por aqui assuntos relevantes no universo do planejamento financeiro pessoal. Agora vamos começar com um número. 81,7 milhões de brasileiros estão inadimplentes hoje. É o maior nível de calote desde 2012. Para você ter uma ideia do tamanho disso, é quase metade da população adulta do país. E o mais revelador não é o número em si, é o que ele indica sobre o que aconteceu depois do primeiro Desenrola. O Desenrola original, lançado em 2023, chegou a reduzir o número de devedores de baixa renda de 25 milhões para 23 milhões. Só que o programa encerrou e cerca de 9 milhões de novos inadimplentes entraram na fila logo depois. Isso tem um nome técnico, efeito pontual. O paciente tomou o remédio, melhorou por um tempo e a febre voltou. A consultoria MB Associados avaliou que o efeito do Desenrola 1.0 foi temporário e se dissipou em cerca de 18 meses, com a inadimplência retornando e até superando os níveis anteriores ao programa. Então ficou uma pergunta, né? Por que o governo lança um novo Desenrola se o anterior não resolveu de forma definitiva o problema? E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Para responder isso, preciso que você mude o ângulo de análise por um segundo. A pergunta aqui não é: o Desenrola vai resolver a minha dívida? A pergunta certa é: por que 81 milhões de pessoas estão endividadas mesmo depois de um programa que custou bilhões para os cofres públicos? A inadimplência no Brasil cresceu 38% em 10 anos. Em 2016 eram 59 milhões de inadimplentes e hoje são 81,7. E esse crescimento aconteceu mesmo em períodos de queda da taxa básica de juros. E isso diz muito, porque significa que o problema não é só o ciclo econômico. Não é que a Selic subiu e as pessoas se endividaram. O endividamento cresceu de forma estrutural, independentemente de qualquer movimento de juros. E o ministro da Fazenda, Dário Dorigan, foi bastante direto no lançamento do programa na segunda-feira. Então você está falando de taxas de juros que variam aí de 6% a 10% ao mês. Então uma dívida de 10 mil reais, por exemplo, no mês seguinte ela possivelmente vai ser uma dívida de 11 mil reais, no outro mês uma dívida de 12 alguma coisa. Uma família brasileira que tem um salário médio, possivelmente não sai desse ciclo de atualização da sua dívida. E essa frase do ministro diz tudo. O crédito no Brasil funciona como uma armadilha de fluxo. Você entra devendo 10 mil, no mês seguinte são 11 mil, depois 12 mil, ou seja, sem intervenção externa como essa e também sem mudança de comportamento, difícil você sair. Ou melhor, quase nunca você sai. E esse ciclo foi turbinado nos últimos 2 anos por um fator novo e explosivo: as bets, as casas de apostas online. O Brasil sempre teve um problema estrutural com crédito caro, isso não é novidade. Mas o que aconteceu entre 2023 e 2026 foi uma combinação fatal entre 3 fatores simultâneos. Primeiro foi a reabertura total do crédito após a pandemia.
Os bancos voltaram a oferecer limite com facilidade e parte da população tomou crédito sem estrutura de pagamento. Segundo, a inflação acumulada corroendo o poder de compra real das famílias, especialmente das que ganham até 2 salários mínimos. Segundo dados do Banco Central, a inadimplência se deteriorou em quase todas as linhas de crédito nessa faixa de renda. E o perfil de quem mais se endividou inclui de forma crescente pessoas com mais de 60 anos. Um dado que poucos esperavam. E terceiro, esse é o mais perturbador, as apostas online. O próprio presidente, no lançamento do programa, foi bastante direto. Ele disse: não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas dos jogos dos maridos. E é uma fala forte. Ele revela um fenômeno que nenhuma projeção de inadimplência capturava direito há 2 anos atrás. Parte significativa das dívidas das famílias de baixa renda está sendo alimentada não por gastos básicos, mas por apostas esportivas online. O dinheiro que deveria ir para o aluguel, a conta de luz, para a alimentação, foi para uma plataforma de apostas. E aí a família recorreu ao rotativo do cartão para cobrir o básico. Entrou no ciclo de 10, 11, 12% ao mês. Certo? Agora vamos para o que o programa realmente oferece. O Desenrola 2.0 é dividido em várias frentes: famílias, FIES, que é o crédito estudantil, micro e pequenas empresas, agricultores familiares, consignado do INSS, consignado de servidores públicos, Pronamp e Procred. Mas para a maioria das pessoas que está assistindo a esse vídeo, o que importa é o chamado Desenrola Famílias. As regras são as seguintes: ele é voltado a brasileiros com renda de até 5 salários mínimos, o que corresponde a R$ 8.105 hoje, e abrange dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. Envolvendo cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Os descontos são progressivos. Quanto mais antiga a dívida, maior o desconto possível. O maior desconto previsto é de 90%, aplicado a dívidas de cartão rotativo ou cheque especial, com atraso de 1 a 2 anos. As condições gerais incluem desconto entre 30% e 90%, juros máximos de 1,99% ao mês, prazo de até 48 meses e carência de até 35 dias para a primeira parcela e limite de nova dívida de R$ 15 mil por pessoa por instituição financeira. E tem ainda 2 novidades que são inéditas em programas desse tipo no Brasil. A primeira é a possibilidade de usar até 20% do saldo do FGTS para pagar as dívidas renegociadas, com uma condição importante: esse valor vai direto ao banco credor, nem passa na mão do trabalhador. A segunda é quem aderir ao programa ficará com o CPF bloqueado em plataformas de apostas online por 12 meses. E tem uma regra específica que chamou a atenção aqui: dívidas de até R$ 100 serão simplesmente perdoadas pelos bancos. E 1% do total renegociado deverá ser destinado à educação financeira. Olha aí. Para estudantes com dívidas do FIES, os descontos são ainda mais agressivos. Para beneficiários do CadÚnico com dívidas do FIES em atraso há mais de 360 dias, o desconto pode chegar a 99% do total da dívida, incluindo principal, juros e multa. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Quanto que isso vai custar? O governo vai usar o chamado FGO, Fundo Garantidor de Operações, para dar segurança aos bancos que participarem do programa. Se o devedor renegociar e voltar a ficar inadimplente, o fundo cobre parte do prejuízo da instituição financeira. Os valores que circularam nas negociações entre o Ministério da Fazenda e bancos giram entre 5 bilhões e 10 bilhões de reais de aporte público nesse fundo. Uma das fontes desse dinheiro, aliás, é algo que poucos sabem: recursos do sistema de valores a receber que nunca foram resgatados. Aqueles valores que estão guardados no sistema financeiro, como devoluções de tarifas cobradas indevidamente, saldos de contas encerradas, que nunca foram buscados pelos próprios donos. Esse é o desenho do programa. E eu acho que vale uma observação honesta, sem viés político aqui. O ministro Durigan foi claro que essa é uma medida excepcional e que não deve se repetir. Mas é a segunda vez que o Desenrola aparece em
3 anos. O sinal positivo é que dessa vez há contrapartidas concretas como o bloqueio das bets e a obrigatoriedade de educação financeira. O sinal de alerta é que se as condições estruturais, juros altos, crédito irresponsável, renda comprimida não mudarem, a febre vai voltar uma terceira vez. Daqui a pouco estaremos falando aqui sobre o Desenrola 3.0. E agora um alerta que eu preciso dar, porque toda vez que o governo lança um programa como esse, os estelionatários aparecem juntos. Já aconteceu no Desenrola 1.0, vai acontecer no 2.0 se não tomarmos cuidado. A regra é simples, o Desenrola não tem intermediário, você não precisa pagar nada adiantado para ninguém, não precisa contratar nenhum serviço, não precisa clicar em link de WhatsApp ou Instagram que prometa limpar o seu nome agora. A renegociação acontece diretamente nos canais oficiais dos seus bancos, o aplicativo, o site ou a agência, ou pelo gov.br. Se alguém te oferecer acesso ao Desenrola mediante pagamento de taxa ou solicitando seus dados bancários, é golpe, ponto. Guarde essa informação e repassa para quem você acha que pode precisar. Agora preciso ser honesto sobre o que esse programa não resolve e sobre os erros que eu vejo pessoas cometendo nesses momentos. O primeiro erro é achar que o Desenrola é para todo mundo. Não é. Existem critérios específicos de renda, tipo de dívida e janela de tempo. Antes de correr para o banco, verifique se a sua situação se encaixa de verdade. O erro número 2 é usar o FGTS sem calcular o custo de oportunidade. O FGTS tem rentabilidade garantida de TR mais 3% ao ano, com depósito de 8% do seu salário todo mês. Ele é uma reserva estratégica. Usar 20% para quitar uma dívida pode fazer sentido, mas depende do quanto você deve, do desconto real que você vai conseguir e de quanto tempo você levaria para reconstituir esse saldo. Não use o FGTS no automático só porque o governo autorizou. O erro 3 é renegociar sem mudar o comportamento. Se você renegociar agora e continuar com os mesmos hábitos financeiros, com o mesmo cartão rotativo como muleta, com o mesmo cheque especial como extensão de salário, em 18 meses ou menos, você pode estar no mesmo lugar. A análise da MB Associados mostrou exatamente isso no Desenrola 1.0, como a gente falou no começo do vídeo. O próprio ministro foi direto. As pessoas não devem contar com a repetição desse tipo de programa. Nós estamos vivendo uma situação excepcional. Então, se você está endividado e se enquadra nos critérios, avalie com calma, compare o desconto real que o banco vai te oferecer, simule as parcelas do novo crédito, entenda qual será o impacto mensal no seu orçamento e só assine quando os números fecharem para você também e não somente para o banco. Se você não está endividado agora, use esse momento como um alerta. O Brasil que você vê hoje, com 81 milhões de inadimplentes, com famílias usando o FGTS para pagar o cartão de crédito, é o Brasil que não tinha um plano. E o plano financeiro não é coisa de rico, é justamente o que separa quem entra em crise de quem atravessa a crise sem perder o chão. Os princípios são simples, mas exigem disciplina. Construir um fundo de emergência antes de qualquer investimento. Sem reserva, qualquer imprevisto vai para o cartão. Nunca usar o crédito rotativo. Cartão de crédito é ferramenta de fluxo de caixa, não de financiamento. Manter o comprometimento de renda com dívidas abaixo de 30% da sua renda líquida. Acima disso, você perde a capacidade de manobra. E entender que toda decisão financeira tem um custo de oportunidade. Cada real que vai para os juros é um real que não está crescendo para você. Então, pessoal, esse programa que o governo acabou de lançar pode apagar dezenas de bilhões em dívidas de dezenas de milhões de famílias no Brasil. Isso é extraordinário. Mas o mais extraordinário, para mim, não é o programa em si, é o que ele revela. Que um país inteiro chegou até aqui sem um plano. Programas de renegociação são como curativos. São importantes, necessários em alguns momentos, mas o curativo sozinho não cura a ferida. Ele apenas cobre enquanto o corpo se recupera. O que cura mesmo é mudança de hábito, é entender como o dinheiro funciona, é parar de tomar decisões financeiras no impulso. Se você tem dívidas hoje, aproveite a janela, mas mude o comportamento junto. Se você não tem dívidas, nesse momento, não baixe a guarda, porque se a estrutura não mudar, a gente vai estar aqui novamente daqui a alguns anos,
falando, quem sabe, do Desenrola 3.0, 4.0. E ele não deveria existir para você. Se você ficou com dúvidas sobre se deve ou não aderir, sobre o que fazer com o FGTS, sobre como montar um plano depois da renegociação, considere buscar a orientação de um planejador financeiro que conheça a sua realidade específica. Para falar com a Profix, você encontra os canais de contato na descrição desse vídeo. Me conta nos comentários, você tem alguém próximo que está nessa situação? Você acha que o Desenrola 2.0 vai funcionar dessa vez? Quero saber o que você pensa. Até a semana que vem. Tchau, tchau.